O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estudos para a Escola Bíblica Dominical no terceiro trimestre do ano de 2019. E neste trimestre o nosso estudo está sendo no Evangelho de João. E este estudo é para as classes de jovens e de adultos da Escola Bíblica Dominical. No presente momento estamos na lição de número 6, com o título O Pão da Vida. Como alguém poderia colocar também Jesus, o Pão da Vida. Dando continuidade, o texto bíblico escolhido para leitura em classe é em João capítulo 6, os versos de 1 até 15. Sendo que depois, no desenvolvimento da nossa lição, estaremos entrando em versos mais até praticamente ao final deste capítulo. Então, esse texto, verso 1 a 15, é para a leitura bíblica em classe. Essa leitura bíblica temos conosco nas nossas Bíblias. Vamos fazer a leitura no momento do desenvolvimento que segue-se, sabendo que temos escolhido para texto áureo o verso 51, onde Jesus diz bem claro: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Na sequência, temos o nosso esboço, dentro do nosso padrão de 3 tópicos, para dividir o nosso desenvolvimento. Sendo que o primeiro é Jesus alimenta a multidão, versos 1 a 15. O segundo tópico, Jesus é o verdadeiro alimento, verso 22 a 40. E na sequência, tópico terceiro, a morte de Jesus dá vida ao mundo, verso 41 a 68. A nossa introdução, retirada do material de classe, diz para nós: o episódio que estudaremos nesta lição também é narrado nos outros evangelhos, mas em João recebe uma nova perspectiva que lança luz sobre o seu verdadeiro significado, graças ao discurso que se seguiu e que é registrado somente por este evangelista, o João. Então observem, um particular na lição de hoje, que outros evangelistas falam da multiplicação do pão como um milagre, um acontecimento, um prodígio, e para aí. Mas João, dentro daquilo que é o seu princípio e aquilo que ele tem colocado no evangelho, milagre e instrução, um discurso de Jesus trazendo não só a informação do milagre, demonstração do seu poder, mas também no significado espiritual que se segue. Portanto, vamos estar atentos a isso. Passando à frente ao nosso primeiro tópico, Jesus alimenta a multidão. E os versos que temos nesta leitura, ou neste texto de estudo no momento, diz assim para nós, e podemos acompanhar no texto bíblico: depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima.
Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos seus discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Então aí temos a nossa narrativa do feito do milagre que os outros evangelistas também fazem menção e param aqui. Vamos inicialmente ficar só nisto. Atentem que já começa a expressão dizendo que a multidão seguia a Jesus porque via os sinais que fazia, porque curava os enfermos. E na lição anterior nós tínhamos também considerado isso. Quantas vezes multidões se reuniam a Jesus na sua peregrinação de uma cidade para outra, de uma região para outra, trazendo os enfermos, e Jesus os curava a todos. Mas em alguns momentos era um caso específico, e por isso temos essa notícia: muitos acompanhavam a Jesus por causa dos sinais que operava. E mais este sinal que teria como consequência a multidão arrebatar Jesus e colocá-lo como rei. Meu Deus, se isso pudesse acontecer, se Jesus na comunhão com o Pai não soubesse antes e escapasse, já tínhamos ali um problema político, e Jesus poderia ser acusado mesmo de uma rebelião. Mas antes, sabendo o coração do povo, pronto, já Jesus se isolou, se separou, não querendo fama nem glória que os homens poderiam querer dar a ele. Palavra essa que Jesus já falou de outra vez, de que não recebe glória dos homens. Ele veio para fazer vontade do Pai e somente, e não está aqui para colher frutos do seu ministério, nem na fama, nem em outro objetivo ou ganho que se pudesse ter, ou vantagem de coisas deste mundo. Mas vamos para o nosso assunto. Nesse tópico 1, nesse subtítulo da lição, o pão da vida, Jesus alimenta a multidão. É um milagre em si mesmo. Mas consideremos no primeiro parágrafo. A narrativa do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes em si mesma não apresenta muitas diferenças em relação à versão dos sinóticos.
Pelos elementos presentes aqui, podemos entender que se trata do primeiro milagre de multiplicação que ocorreu na Galileia, junto ao lago de Tiberíades, também chamado Mar da Galileia, estando próxima à Páscoa. O evangelista chama a atenção para o fato de que a multidão que seguia a Cristo era atraída pelos sinais que ele realizava, ou seja, de alguma forma estavam convencidas que ele era um grande homem ou profeta de Deus. Os sinais mostravam isso e a multidão tinha entendido. O poder estava com Jesus para milagres, maravilhas, curas e etc. No parágrafo 2, continua o nosso resumo dizendo: nesta ocasião, a necessidade é notada primeiramente pelo próprio Senhor, que expressa a sua compaixão pelo povo e questiona aos discípulos a fim de manifestar o que eles pensavam sobre aquela situação. 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Os discípulos não conseguem ver possibilidades de atender aquela imensa necessidade material, mas em vez de dispensar a multidão, como nos outros evangelhos é sugerido pelos apóstolos, Jesus usa esta oportunidade para mostrar que ele poderia suprir aquela necessidade, por mais mundana ou indigna da sua atenção que pudesse parecer para eles. Jesus não atenta para a multidão seguindo por coisas efêmeras, mas vê uma real necessidade. Acompanhavam Jesus por um tempo, deviam estar com fome, e Jesus, nesta observação, propõe alimentá-los. Naturalmente, outras palavras há em narrativas de outros evangelistas, como por exemplo Jesus dizendo: alimente vocês mesmos, ou seja, como colocasse sobre a responsabilidade dos discípulos ter que alimentar a própria multidão. Eles ficaram somente na possibilidade de comprar e onde comprar, mas Jesus estava como que colocando umas palavras e fazendo sair do coração qual era a forma que eles viam para sair daquilo. Se nós atentarmos nos profetas, já temos casos de alguma multiplicação de pães. Isso já aconteceu anteriormente. Não foi poucos pães para 5.000, mas foram pães que estavam sendo poucos para a multidão, e o profeta orou, mandou distribuir, pronto, e o pão deu para todo mundo. Então na Bíblia já tinha multiplicação de pão. Se os apóstolos estivessem atentos a isso, já teria uma resposta, né? Mais espiritual, e não onde que vai comprar, onde tem dinheiro. Nada disso. O profeta já teve esse problema antes e já apresentou a solução, porque Deus era com ele. No parágrafo 3 desse tópico, Jesus alimenta a multidão, a continuidade do assunto é simples. Como no primeiro milagre narrado no 4º evangelho, aqui também se trata de uma demonstração do poder de Cristo sobre a realidade física da criação, alterando-a e fazendo aquela pequena quantidade de alimento que satisfaria apenas a alguns, matar a fome de uma grande multidão, ou ainda transformando a miséria do povo de Israel em grande fartura e abundância, como sinal de que o reino do Messias, o banquete das bodas do Senhor com seu povo, havia chegado. A grandeza do milagre é ressaltada ainda mais quando se destaca que, recolhendo-se as sobras do que a multidão havia comido, encheram-se
12 alcofas ou cestos cheias de pedaços dos pães. Isso imediatamente surpreende a todos que veem em Jesus o cumprimento das profecias messiânicas. Percebendo que a multidão tentaria fazer dele rei ao seu modo, o Senhor se retira deles. Então aí está o texto que nós temos considerado, do verso 1 até o verso 15. Um povo seguindo a Jesus, querendo ver milagres, atraída pela certeza que Jesus, por onde passasse, teria coisas maravilhosas que eles poderiam estar vendo, mas não era isso que Jesus queria, que eles estivessem como curiosos e passando a ser apenas assistentes de um show de milagres, perdoa a expressão, mas chega a ser isso, ver Jesus fazer milagres, enquanto o mais importante era a mensagem. Mais importante que a mensagem é eles abraçarem esta mensagem e não ser apenas ouvintes, mas depois também praticantes. Aí está Jesus alimentando essa grande multidão. Lembre-se que ele já transformou água em vinho, já é outra situação anterior, mudança da matéria, ou de um pouco parecer muito e de alguma coisa que não é algo excelente, se ter algo excelente numa mudança da natureza física. E Jesus fazendo, o povo já estava alvoroçado, entendendo, pronto, aí está o profeta que devia vir, ou seja, o profeta que ia dar alimento para eles. Era isso que a Escritura dizia. Se nós voltarmos à Escritura, observarmos, temos vários textos. Também nos Salmos encontramos a lei dos profetas, dizendo a respeito do pão, da água, de tudo o que haveria em abundância para o povo. Ou seja, o Senhor trazendo fartura, mas só que muitos estavam olhando a fartura tão somente física, material, do pão que perece, e não estavam entendendo a fartura espiritual, que nos profetas se diz de forma bem clara. Mas muito bem, continuando o nosso assunto, chegamos ao tópico segundo: Jesus é o verdadeiro alimento. E agora entramos no verso 22 até 40, e convido a todos para nós lermos nas Escrituras esses versos 22 até o verso 40, que assim dizem para nós. João capítulo 6. O título: Jesus é o pão da vida. No dia seguinte, a multidão estava do outro lado do mar. Vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois: que faremos para executarmos as obras de Deus?
Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Observe pela própria leitura que o povo já tinha esquecido que queriam colocar Jesus como rei. Então era uma emoção de momento. No dia seguinte já tinha apagado essa chama, e agora estão perguntando para ele: que operas tu para que creiamos em ti? Mas se fosse no dia seguinte, se Jesus permanecesse, era rei por um dia, né? Porque no dia seguinte eles já tinham abandonado Jesus, porque não estavam entendendo e fazendo as coisas somente por uma emoção do momento. Por isso que Jesus os recebe, ainda que eles mostrem um pouquinho de quem se encaixa na mensagem que Jesus estava trazendo. Jesus não os tem como verdadeiramente crendo nele. Era a mesma coisa que os escribas e fariseus faziam: chegavam a ele com uma questão não para prender, mas para testar. Pior quando era para armarem a ele uma armadilha. Portanto, Jesus está olhando lá no fundo do coração, para, ao mesmo tempo que eles manifestam algo com palavras que parece que se aproximando, Jesus parece que não vê isso, porque na verdade não existia esta aproximação em verdade de Jesus. Assim, passando à frente, nesse segundo tópico, Jesus é o verdadeiro alimento. No primeiro parágrafo, no nosso material de classe, podemos ler este resumo: ainda movidos pela impressão causada pelo milagre, a multidão continua a procurar Jesus e o encontra em Cafarnaum. A partir daqui, a narrativa toma a forma de um diálogo, em que o Senhor logo de início revela a motivação equivocada daquela multidão: buscar a saciedade do corpo pelo alimento material. E explica que o sentido do milagre é de que Jesus havia sido confirmado por Deus através deste e de tantos outros sinais já realizados, como aquele que sacia a necessidade espiritual do homem, dando-lhe a vida eterna, ilustrada na figura do verdadeiro alimento ou do verdadeiro pão, o pão da vida. Trabalhai, disse Jesus, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna,
o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então observe que nas respostas e conversa de Jesus quer que eles partam para algo melhor, um entendimento maior. Aquele que pode dar o pão material, também pode dar o pão espiritual, e que eles não estavam ainda entendendo. E observe, se fosse comparar com Elias, que ganhou um pão também, poderia depois andar 40 dias e 40 noites. Mas Jesus é mais do que Elias, é vida e vida eterna. Mas eles ainda estão tateando, e na verdade não tinham o coração voltados para crer em Jesus. Jesus fez um grande milagre e ainda estavam perguntando: mas que sinal fazes tu? Agora vamos voltar na mulher samaritana. Jesus só falou da vida dela, pronto, ela já se derreteu por Jesus, Outros, Jesus falou uma palavra, pronto, a pessoa já se dobra diante do Senhor, reconhecendo nele a divindade. Mas para esse pessoal, Jesus faz milagres, mais milagres, mais milagres, e eles estão querendo sinal maior. Na verdade, não há sinal que satisfaça ninguém. Se fosse por sinais, todo Israel teria sido convertido naquela época. Não é isso. Falta alguma coisa no povo, no coração, para que de fato alcance as bênçãos maiores do Senhor. Assim, passando a um segundo parágrafo, nesse nosso mesmo assunto, exortados a crerem em Jesus, a fim de receberem esse melhor alimento, a multidão pede um sinal à semelhança daquele operado por Moisés, como se o milagre operado por Cristo fosse inferior e menos maravilhoso que o maná que alimentou o povo durante 40 anos no deserto. Isto mostra que a multidão não entendeu as palavras de Jesus, pois não havia diferença essencial entre o maná e os pães multiplicados, já que ambos serviam apenas para sustentar o povo, mas nenhum poderia dar a verdadeira vida. Agora atentem. Moisés fez sinais no deserto, não ele, Deus com ele. E agora Jesus está fazendo sinais o tempo todo e continuamente para a multidão de necessitados. Então nisso Jesus já se mostrava superior a Moisés. Mas voltando, chovia sim o maná, não foi Moisés, foi Deus que deu o maná. Mas eles não tinham que buscar todo dia? Não tinham que buscar todo dia? Então tinham fome de novo, Então não era um alimento como o de Elias, pelo menos não chegava perto, bastava por um dia somente. E já não era para entender? Aquele alimento era milagre, mas era físico, mas mostrando o poder que Deus tem para fazer muito mais, porque por 40 anos não faltou maná, o suprimento para cada dia, e no dia seguinte sempre necessitados. Então ainda não havia abastança, ainda não estava ocorrendo o fato deles serem como a fonte que jorrava para a eternidade. Não, eles eram na verdade como sanguessuga, dá e nunca está satisfeito. O coração não estava voltado para Deus. Observe que essa expressão do pão que Moisés fez vir do céu, não foi Moisés, Deus é que falou. Em Êxodo 16, verso 4: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E o Salmo 105 canta no verso 40 essa expressão: oraram, e ele fez vir codornizes e saciou-os com pão do céu. Aqui atentemos, se voltarmos ao passado, que faltou alimento. Eles pediram alimento,
E o Senhor mandou aves para dar alimento para eles à tarde. E avisou: amanhã de manhã vos darei o pão do céu. E veio o maná. Primeiro o Senhor fez vir aves, depois o maná. Passam-se os tempos. Mais à frente o povo murmura contra Moisés e contra Deus, que estão no deserto, comendo só aquele pão vil. Olha como é que eles chamaram o pão que eles estão falando aqui de vil. Mas é o que sustentou a eles 40 anos. Eles queriam carne. Querem carne? Aí o Senhor falou para Moisés: Moisés, eles vão comer carne agora. Mas não é carne um dia não, não é carne uma semana não, é carne para o mês inteiro, até sair pelos ouvidos. E Moisés chega a questionar Deus, dizendo, né? Senhor, o Senhor faria vir todos os peixes do mar? E Deus fala: amanhã você verá se a minha mão está encurtada. Para Moisés foi algo extraordinário, mas o Senhor vai dar carne a comer? De onde? E no dia seguinte, aves caem sobre o arraial em quantidade tremenda, e o povo vai comer. Agora observem: receberam alimento vindo de Deus, só que eles morreram. Muitos morreram naquele comer da carne. Aquela cobiça trouxe morte. E desceu do mesmo lugar do maná. Vamos entender esse particular, né? Porque onde está a diferença? No coração daquele que recebe. O poder está em Deus para fazer qualquer coisa. Depois voltou à normalidade. Deus mandou o maná para eles. E o maná saciava e não trazia mal algum. A porção que Deus dá é suficiente e é abençoada. É o que nós precisamos atender. Muita gente está ansiosa por muita coisa, mais dinheiro, mais fartura, mais conforto. Calma, vai devagar. A porção que Deus te dá é suficiente. Conversa com Deus. Se parece faltar alguma coisa, Ele vai explicar se de fato falta ou não. Ou nós não sabemos administrar, ou na verdade o que Ele dá está saindo no bolso furado, né? Por alguma falha nossa diante dele. Mas continuemos, entremos no parágrafo seguinte: o verdadeiro alimento. Embora as palavras Senhor, dá-nos sempre desse pão demonstre que eles já entendiam que se tratava de algo que somente Jesus poderia lhes dar, desta vez o Senhor não se acomoda à compreensão deles e, dando um passo adiante, apresenta-se como o próprio alimento de que vinha falando: eu sou o pão da vida. E daí a necessidade de crer-se nele para provar desse alimento. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Considerando que esses homens haviam se mostrado indispostos a crer, Cristo toca mais uma vez na questão de que, embora a provisão de Deus para dar vida ao mundo seja maravilhosamente abundante, a sua vontade é entregar aos cuidados de seu Filho, propriamente aqueles que Ele escolheu desde a eternidade, para que a seu tempo venham a Cristo e sejam ressuscitados no último dia. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Este é o texto que temos nesse segundo tópico: Jesus é o verdadeiro alimento. Mas observem que palavras bonitas que temos neste texto. No verso 26, o que Jesus diz: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Pai,
a qual o Filho do homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Continuando, verso 32: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Paremos um pouco, vamos lembrar. Moisés não subiu no monte e ficou lá 40 dias e 40 noites? Sim. A palavra diz que não comeu nem bebeu. Mas como conseguiu ficar 40 dias e 40 noites? Porque na presença de Deus, só a presença de Deus sustenta. Então nós temos exemplo na Bíblia de coisas que falam mais alto, mais nobremente do poder de Deus do que simplesmente fornecer pão para saciar a fome de um momento. Moisés ficou 40 dias, não precisou de alimentar-se. Não foi jejum, não, moço. Foi alimentar-se da presença de Deus. Agora, se ele ficasse para sempre lá no monte, não ia ficar com fome depois de mais 40 dias, nem de 40 anos, nem 40 milhões de anos, porque a própria presença do Senhor sacia a vida de qualquer um. Porque a vida não é algo que nós alimentamos, a vida é uma concessão direta de Deus. O restante, o alimento propriamente, é a manutenção desse corpo físico. Mas aquilo que Deus tem para dar sacia o corpo físico e sacia a alma, que não perece, mas vive eternamente. Continuando o verso 35, Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Pedro, de certa forma, foi impulsionado a crer nisso, porque quando subiu no monte da transfiguração, ele não quis saber de alimento, nem de tenda. Vamos fazer uma tenda para o Senhor, fazer uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias, e a gente fica no relento mesmo, que o negócio aqui está muito bom. Não pensou em pão, não precisou de água, só a presença da glória de Jesus já trazia todo o conforto, provia toda a necessidade. Continuando mais, verso mais à frente, 39: a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Expressões claras que Jesus está dizendo, e apresentando-se como um enviado do Pai, que aquele que nisto cresce já teria pão e água para a vida toda, nunca mais teria fome, nunca mais teria sede. Essas são as colocações que temos nesse tópico segundo: Jesus, o verdadeiro alimento. Continuando, passando um tópico agora terceiro: a morte de Jesus dá vida ao mundo. A morte de Jesus dá vida ao mundo. Em outra expressão, a vida dada por Jesus é para nos dar vida eterna, é o alimento que sacia para sempre. Verso 41 a 58. E convido a todos para voltarmos às Sagradas Escrituras, nesses versos 41 a 58, quando temos o dito e a sequência do discurso de Jesus. E Jesus vai falando cada vez um pouco mais claro, mas também um pouco mais dentro do espiritual. É onde chega um ponto que eles não suportam mais, porque não são espirituais, são carnais. Entendamos esse outro lado. Mas vamos à leitura. Vindo à Bíblia, verso 41 em diante. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos?
Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, esse tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta viverá também por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Agora Jesus falou bem claro, mas tão claro que aí sim não suportaram. Jesus estava falando claro, irmãos, e Jesus não estava preocupado de falar com eles: o que eu estou dizendo é assim, nesse sentido, porque Jesus trazia a mensagem certa, e ali estavam as águas de separação daquele que é ensinado pelo Pai e que não é. Por isso que Jesus não estava preocupado de trazer detalhes. Não é bem isso que eu quero dizer. Jesus falou claro, ele pessoalmente é a carne que deveriam comer e o sangue que deveriam beber, só que eles ficavam somente olhando o físico de Jesus. Perdoe, como que cada um escolhendo onde que eu vou morder, se é isso verdade, né? Perdoe colocar assim, ou seja, vendo na matéria do homem a solução, não estava entendendo nada. E Jesus também não preocupou-se em trazer detalhes, fazendo não é bem isso que eu quis dizer, porque o coração dele já tem sido o tempo todo como resistente àquilo que Jesus revelava de forma tão clara. Ou seja, Jesus está falando muito, Jesus está trazendo muitas palavras, e eles, por uma ou por outra, não se deixam levar, não creem. Enquanto já dissemos antes, e às vezes pouca coisa, um sinalzinho qualquer, outros já se derretiam diante de Jesus. Então, na verdade, não tinham o coração voltado para Deus, não foram ensinados por Deus. Ao se manifestar a luz, pronto, correram para as trevas. Mas no nosso texto de classe, no primeiro parágrafo desta parte ou subtítulo, tópico terceiro, a morte de Jesus dá vida ao mundo, podemos tirar esse escrito: aos judeus impressionados com aquela ousada
afirmação, murmurando com incredulidade sobre a pessoa de Jesus, ele reafirma ser o pão da vida, maior, portanto, não apenas que o maná, mas que o próprio Moisés. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Além disso, o Senhor estabelece o fundamento desta verdade sobre o seu próprio sacrifício, que seria consumado para dar vida ao mundo. O pão que eu der, a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Ou, como já declarado em outra ocasião, para que todo aquele que crer tenha a vida eterna. O sentido de comer da carne e beber do sangue de Cristo se compreende pelo fato de que o dom da vida eterna estava condicionado à sua própria morte, e não apenas a uma obra que ele realizaria fora de si mesmo. Ou seja, tudo está nele. Então nós temos que ir a ele. Não adianta ir em algum outro lugar, alguma outra pessoa. Tudo centraliza em Cristo Jesus. Por isso as figuras também do passado que falam da árvore da vida ou do rio da água da vida. Observe, e Jesus diz: eu sou o pão que traz vida eterna. Se eles entendessem esse aspecto de figuras pelo que Deus fala, poderiam entender. Ou então, conforme está no final da lição, diria como Pedro: Senhor Jesus, não estou entendendo nada, mas vou ficar aqui quietinho, porque só o Senhor pode fazer milagres e milagres e milagres, e esse milagre de ter vida eterna ainda não vi, mas eu estou esperando para ver. Pronto, não entende, mas confia de que Ele fará aquilo que está dizendo. Como? Aí o tempo vai revelar. Mas continuando, nós temos nosso segundo parágrafo, ainda nesse tópico terceiro, que diz: mas estas palavras servem apenas para a maior confusão e escândalo daqueles judeus que não compreendem o sentido figurado. Jesus está tratando de coisas espirituais e da verdadeira vida, e que a partir da sua morte fluiria abundantemente sobre aqueles que crescem. Assim a sua carne é verdadeiramente comida e o seu sangue verdadeiramente bebida, porque somente através da oferta do seu próprio corpo é que o homem pode ser espiritualmente vivificado para a vida eterna. Comer da carne, beber do sangue de Cristo, ou viver por Ele como Ele vive pelo Pai, significa então identificar-se com Ele na sua morte, através da fé, da sujeição à sua vontade, crendo que Ele é o Filho de Deus e crendo nas suas obras e palavras como expressão graciosa da sua suprema obra redentora na cruz. Observe, portanto, mais uma vez digo, Jesus não foi esclarecer, eles se escandalizavam nele, e Jesus não estava lá querendo remediar as coisas, não. Por isso que já está escrito desde o princípio que ele seria uma pedra de tropeço, rocha de escândalo. Ou seja, ele veio para ser base, mas muitos iriam tropeçar nele. Ou seja, em vez de se apoiar nele, não, ia haver nele escândalo e confusão, pelo que endureceriam seus corações, porque na verdade não tinham o coração voltado para Deus. Agora, atentando para a expressão que vimos antes, Jesus veio e disse ser o pão da vida, enquanto que eles, falando de Moisés, do pão da vida que Moisés trouxe, não conseguiram. Jesus fala bem claro: comeram o pão que Moisés deu e morreram. Então Moisés não deu o pão da vida. Era para eles entender e buscar entender como então, como é que é isso? Mas não. E Jesus fala mais de uma vez, falando: comeram
e morreram, enquanto eu vou dar o pão. Eu sou o pão que é para a vida toda. Só que ninguém estava interessado em saber detalhes e se escandalizaram. E a sequência natural, podemos ir agora para o texto bíblico, bem claro para nós, quando mais à frente, depois dessas palavras, deles se escandalizarem e irem embora, Jesus diz no verso 62: que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Ou seja, Jesus tinha muita coisa mais que eles poderiam ver, mas talvez se escandalizassem. Vendo Jesus subir para o céu, foi embora, deixou a gente só. Mas Jesus fala bem claro: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Agora paremos um pouquinho, irmãos, que isso aqui é um ponto muito forte e sério, porque muita gente tem dúvidas quanto à Santa Ceia. Por favor, vê se me entendem. Temos o pão aqui e o vinho. É nos dado, a gente come do pão, bebe do vinho, participamos da Santa Ceia. Temos vida no Senhor. Mas não é por causa do pão, não é por causa do vinho, porque na verdade aquilo é figura. O que está dando vida para nós ao participarmos da ceia, do pão e do cálice, é pelo que é realidade espiritual. E muitos colocam a virtude no objeto. Esses são tendentes ao misticismo, que leva as pessoas depois a crer ou precisar de objetos para aumentarem a fé. É difícil isso, irmão, que muita gente pensa que se tirar o pão daqui, depois de orado, e levar para algum lugar, vai ter virtude, porque é o pão da ceia. Não, a virtude não está no pão nem no cálice, a virtude está naquilo que isso representa. Tanto vamos entender, o pão, quando ia para o santuário e colocado lá, ficava a semana inteira. Enquanto estava na presença de Deus, era pão santo, ninguém podia comer, a não ser os sacerdotes. Mas uma vez que venceu o tempo e é retirado do santuário, é pão comum. Davi, você está com fome? Leva esses pães, porque foram tirados do santuário, estão sendo trocados hoje. Então observe, se alguém fosse do tipo que muitos hoje são, místico, preso no pão, poderia pegar esse pão, guardar em casa e ser depois objeto de adoração, como se a virtude estivesse no objeto. Não, moço. O objeto serve de figura, e pela figura que ele representa, ou sendo figura o que ele representa, é no que está a verdadeira virtude. Isso que nós precisamos ter cuidado, que muita gente chega aos ponto de quase idolatrar o vinho e o pão. Está claro o que eu estou dizendo, irmãos? Agora imagine, pão, vinho e Jesus aqui. Então era para a gente dar uma mordidinha em Jesus, perdoe e falar assim outra vez. Mas Jesus disse: pode me morder, pode sugar, que não é isso que eu estou falando. As palavras que eu estou falando são espírito e vida. Então muitos poderiam olhar para Jesus e assustaram, olhando para Jesus, o objeto santificado que daria vida eterna. Não, se escandalizaram e foram embora. Mas os discípulos que permaneceram sem entenderem é que tiveram a palavra explicada: minha carne, meu sangue para nada serve. É objeto, é matéria. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Pronto.
Por isso que na humildade de não entender as coisas do Senhor e ficar nos pés do Senhor, para que Ele possa esclarecer, é que está a virtude e o comportamento que nos traz vitória e é uma verdadeira sabedoria. Eles não queriam explicações mais, foram embora. Os discípulos ficaram, não tinham entendido, mas não quiseram ir embora. Só tu tens palavras de vida eterna. Pronto. E como suporte para crer em Jesus, se não entendiam, tinha uma multidão de milagres que Jesus tinha feito. E ficaram confiantes de que permanecendo com Jesus era o melhor. Jesus fazia milagres, Jesus tinha palavras de sabedoria, Jesus tinha palavras de vida eterna. Portanto, cuidado com o misticismo nas coisas de Deus. Isso é muito tênue e pode complicar a vida de muitos. Como, por exemplo, muita gente hoje em dia está querendo ter efeitos diversos para que aumente a fé dos irmãos e haja mais fervor. Perigoso. Tem gente que usa fumacinha, né? Outros usam luz colorida, pisca-pisca, toques de instrumentos. Olha, se for isso, é misticismo. A virtude não vem por aí. O poder de Deus não vem por esses efeitos. Tanto assim que virou moda no altar ter arca, ter castiçal. Não é assim? Que é do tempo da lei. Estão voltando a figura para acender a fé dos fiéis. É errado. E outra coisa, errado também é deixar a arca aqui descoberta. Se aquilo é figura ou representação da arca, tem que ser coberta. O povo não podia ver a arca. Então imagina eu colocar a arca aqui e tampar. Não ajuda a fé. Tem que destampar, o pessoal ver a arca reluzente como se fosse ouro e vai tocar na arca para ter virtude. É misticismo, vira idolatria e se desvia de Deus. Então precisamos ter cuidado. Isso facilmente entra no nosso coração, separa o que é carnal, o que é físico, do que o Senhor de fato quer falar. A virtude não está na carne nem no sangue do próprio Jesus. Físico, estou dizendo físico, mas as palavras são espírito e vida. Aí sim, a virtude. Está claro assim, irmãos? É muito tênue esse ponto. Cuidado. É assim, avançando um pouco mais, concluindo o nosso esboço, a nossa conclusão simples de sempre. Nesta lição aprendemos que Jesus Cristo é o nosso verdadeiro alimento, o sustento na nossa vida, sem o qual certamente pereceríamos em nossa miséria espiritual. Aprendemos também que o nosso relacionamento com Ele, pautado nessa expressão, deve ser o de completa e constante identidade com a sua pessoa, sua obra e suas palavras, identificando-nos com Ele e vivendo por Ele. Muito cuidado, atenção. É observar Jesus e viver como Ele viveu, fazer as obras que Ele fez, e não no sentido material, visível aos olhos, mas atentando para aquilo que é invisível, do que o visível, quando é da parte de Deus, é somente uma figura e uma sombra. Assim, estamos terminando a nossa lição, lembrando que o nosso esboço traz para nós 3 tópicos de desenvolvimento. Jesus alimenta a multidão, Jesus o verdadeiro alimento, a morte de Jesus dá vida ao mundo. Isto no nosso estudo no Evangelho de João, e agora, presentemente, a nossa lição número 6 com o título O Pão da Vida. E o nosso textuário, encerrando, diz: Eu sou o pão vivo, disse Jesus, pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre.
E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.